Televisão é uma coisa fascinante, né? Quer dizer, não tem nada mais lindo, mais maravilhoso do que aquela tela luminosa, incrível, cheia de imagens. É possível imaginar que os artistas não se sensibilizassem por isso e que não quisessem, né, se apropriar de um meio tão extraordinário. E eu acho também que, de alguma maneira, a questão do vídeo traz de volta um pensamento que ficou muito adormecido, até porque o modernismo deixou isso adormecer, porque não interessava o modernismo, que é a questão da narrativa. Essas primeiras obras, elas eram feitas em tempo real, porque não havia como editar. A questão do vídeo, a questão fundamental do vídeo era o tempo. A linguagem do vídeo está intimamente ligada com o tempo, com o ritmo, né, dessa imagem. Eles não tinham experiência de trabalhar com o tempo, como eles não tinham os recursos necessários para criar um ritmo, né, ou mais lento, ou mais rápido, etc. Então o tempo era realmente o calcanhar de Aquiles, né?
Eu acho que os recursos eram tão poucos que valia tudo, em certo momento, não passar slide ou fotografia, especialmente nesses vídeos em que não era possível editar, né? Então eles tinham essa estaticidade de quem não está manipulando o meio com mais familiaridade, né? O Brasil não fabricava equipamentos, né? As televisões no Brasil não possibilitavam que os artistas fossem trabalhar em setores experimentais dentro da televisão, como acontecia na Alemanha, como aconteceu nos Estados Unidos. A exceção foi a Ana Lívia Cordeiro, que transportou para o vídeo experiências de dança, nas danças por computador, realizadas na TV Cultura de São Paulo, em 1973, em que a câmera tinha uma coreografia própria, da mesma forma que os bailarinos. Essas portas fechadas, a única coisa que os artistas podiam fazer era recorrer a performances, né? Registro de performances, pequenos vídeos de duração pequena, que não exigisse muita coisa técnica. E aí realmente ficavam um pouco restritos, mas as possibilidades do meio, por outro lado, eram tão infinitas, porque o que você via na televisão era uma coisa tão extraordinária, que a discussão era imensa, né? Você imagina que situação estranha, meio paradoxal e tão estimulante, né? A questão central é a expressão artística, né? Não é a parafernália. Quando a falta do equipamento prejudica a expressão artística, aí é muito difícil. Mas, em muitos casos, eles conseguiram uma expressão plena, né, com aquele equipamento. No fundo, as dificuldades são as dificuldades da linguagem, né? Não é a dificuldade do meio, né, em si. Acho que o problema está um pouco deslocado, né? Se fica todo o tempo falando das dificuldades de fazer, dos cursos de fazer, mas no fundo mascara um pouco o problema, que é o problema da comunicação artística, né? Como é que essa comunicação artística se processa, se dá, como é que o trabalho sai do artista e chega até aquele público, né? A videoarte ficou conhecida como sendo uma coisa assim, muito restrita, para um ambiente muito pequeno, pouquíssimas pessoas viam, conheciam, etc. Na verdade, não é isso. Eu acho que nenhum movimento artístico se difundiu tanto quanto a videoarte, porque você liga uma televisão, de repente você vê, poxa, esse cara aí viu Viola, aquele ali assistiu não sei quem, porque exatamente a pesquisa de linguagem que foi feita pelos artistas foi absorvida pela televisão, rapidissimamente. Eles precisavam disso, né?
Eu acordei, tirei o meu pijama, fui pra minha cama e depois dormi. Aí eu fui tomar café e deitei na cama, peguei o meu pijama e eu já fui logo pra cama, Eu fui pra minha cama, na cama com o pijama. A vida tem que ser mais do que isso. Eles vieram logo em seguida, quer dizer, são a geração seguinte, mas quase encostando nesse primeiro grupo esse primeiro grupo eram artistas que usavam o lápis, o pincel, sei lá, a escultura e o vídeo. O vídeo era um dos meios que eles se utilizavam. Já os videomakers, geralmente eles vieram das escolas de TV, de comunicação de TV. Eles sempre tiveram uma ligação com os artistas, com o museu, com a teoria, né, que se fazia, mas eles partiram para as produtoras, né? Na Bienal, eu vi pela primeira vez a famigerada videoarte trazida pela delegação americana, onde estava Bill Viola, tinham filmes do Andrew Warhol, vídeo do Andrew Warhol e do Nam June Paik, o TV Garden, etc., e outras coisas. Em 79 é que nós começamos a fazer vídeo de fato, quer dizer, com um equipamento portátil que a própria escola tinha, no departamento de rádio e televisão, nós começamos a fazer umas coisas que eram muito influenciadas por essa primeira geração de vídeo, que são vídeos pouco mostrados, etc. São mais experiências de aproximação com o meio. Então a nossa ideia era juntar uma utilização da câmera de vídeo e do vídeo como instrumento de atuação mesmo na rua, livre. Nós tínhamos uma visão que era justamente assim de metalinguagem, ou seja, o grande filão nosso era mostrar como eram feitos os programas de televisão, os grandes eventos, os grandes shows de rock. A gente achava que isso era uma possibilidade que o vídeo poderia e que não era explorada dentro da televisão comercial. Of course, 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 of course. A minha referência não era tanto os trabalhos de videoarte, a minha referência verdadeira era a televisão comercial. Desenho animado, novela, publicidade, tudo que eu via na televisão comercial. Todo mundo achava muito criativo e tal, mas ninguém comprava esse tipo de programa, e isso teve uma carreira, na realidade, nos festivais. Quer dizer, possibilitou uma vitrine. O que possibilitou a vitrine desses programas foram os festivais.
embora tendo esse repertório, vamos dizer, artístico, mas não via inserção numa galeria, numa coisa. Mas a gente fazia nos festivais, fazia vídeo instalações, fazia vídeo objetos, faziam coisas assim, mas o foco era centrado na comunicação de um público mais amplo, numa transformação mesmo. A gente era um pouco pretensioso. A gente achava que podia mudar a televisão podia ser melhor se a gente entrasse, que ela era muito careta, etc. Então saímos da escola, já entramos na televisão para fazer o programa Mocidade Independente. Está sempre assim, muito certa de mim. Eu quero estar sempre assim, muito certa comigo, tendo como abrigo o meu ser infinito. Eu quero estar sempre assim, certa de que não há nada que possa me resolver a não ser eu quero estar sempre assim, firme e sabendo que eu estou vivendo, que eu estou cumprindo e a vida fazendo pra vivificar. Eu quero sempre assim estar, em qualquer lugar, em qualquer situação, no meu céu particular. Eu quero toda a proteção, todas as bênçãos, toda a bendição, sob sua mão, sob seus olhos, que eu não acerte errar. É o meu desejo. Eu acho que a videomúsica é um canal bastante eficiente para o trabalho dos artistas. Os artistas poderiam colocar muito mais de si se trabalhassem com a videomúsica. E videomúsica é uma coisa curta, rápida, com uma produção razoável, nos Estados Unidos muito maior, mas aqui já é possível uma produção razoável, se fazer coisas boas, e que passa uma mensagem muito rápida, muito ligada à publicidade, muito ligada à linguagem televisiva, e próxima da arte, com os efeitos eletrônicos todos que se tem possibilidade de trabalhar. Então, também a indústria fonográfica se valeu muito da questão da experimentação de linguagem, da videoarte, na questão dos videoclipes. Quer dizer, o videoclipe como peça promocional de inserção dentro dos programas de televisão para os discos e CDs, também fez com que se voltasse para grandes produções, porque é uma peça publicitária. Chegou até a se considerar a arte, isso, aquilo, videoclipe, é a possibilidade da videoarte na televisão e tal. E, no fundo, era uma peça promocional para inserção dentro da televisão, de um produto que é o CD. Algo é o nome do homem, coisa é o nome do homem, homem é o nome do cara, isso é o nome da coisa, cara. O cinema é muito diferente do vídeo. Provavelmente hoje, agora, início do novo milênio, a gente não consiga mais separar isso. A câmera de cinema, ela está sempre desligada e no momento que você vai filmar, você liga a câmera, aquilo tem uma duração limitada, reduzida, você capturou a imagem. Essa imagem, ela é um elemento. No caso da câmera de vídeo, é o contrário.
A câmera de vídeo ela está sempre ligada. Normalmente no vídeo, ou você está observando a imagem no monitor, ou você está literalmente gravando continuamente, como agora, nesse momento que vocês estão gravando em vídeo. Vocês ligaram e eu estou aqui diante da câmera. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão desbastar esse material. Então, em vez de colar, vocês vão separar. No caso do filme, era o contrário. A câmera estava desligada, eu captava um elemento, capturava um céu, capturava um rosto, capturava um grupo de pessoas, capturava uma ação. Depois essa ação ela era combinada dentro de uma teoria da montagem. Aí no caso do vídeo, a ideia me parece oposta, embora as duas linguagens se confundam muitas vezes. O vídeo, para mim, ele não tem um circuito previamente determinado como o cinema tinha, que era o mundo dos cinemas, das salas de cinema. O vídeo hoje ele pode circular das mais diversas formas. Ele pode estar numa galeria, ele pode estar numa estação de TV, você tem diversas estações, tipos de TV aberta, TV a cabo, você tem uma circulação totalmente paralela desse material, etc. Então esse dado, digamos, também é um fator que altera a própria relação com a imagem. A televisão passa a ser um espaço que te permite, quer dizer, não tanto a televisão, mas quando você trabalha com a noção de projetar a imagem. Eu acho que isso tem uma função muito grande no nosso imaginário. Você deixa, de novo, de estar de um lado e a imagem do outro, mas a imagem ela é projetada, algo é projetado no mundo, algo faz parte desse mundo, é introduzida, essa imagem é introduzida no mundo. Então essa relação é muito rica para o artista, né? Ele deixa de ver o espaço como um espaço positivo para pensá-lo como um espaço projetivo. Talvez a imagem em pequenas dimensões, ela tem um sentido diferente, mas ela, digamos, ela te diz coisas diferentes, porque ela se relaciona com uma atitude sua, até física e corporal, diferente. Então, é uma multiplicidade de maneiras de se absorver a imagem. E eu acho que o importante é nós estarmos abertos a todas e tentar descobrir novas. Qual a diferença do trabalho do VJ e o trabalho do diretor de videoclipe? O VJ não faz videoclipe. Essa é a grande diferença. Os dois, o diretor de clipe e o VJ, trabalham em cima de uma base de música. Tá? Só que o cara que faz o clipe, ele vai ilustrar o que aquela música está dizendo, o que ela está propondo. No caso do VJ, não é nada disso. O VJ usa uma base de música eletrônica apenas para dar ritmo e andamento para suas imagens. Mas toda a proposta conceitual e de imagens pode ser independente do som. Então é um trabalho que é feito ao vivo. Então cada apresentação é uma apresentação diferente. O trabalho do VJ, ele é baseado na música eletrônica, mas ele pode ou não ser criado junto com essa música. Então pode ocorrer de duas maneiras. Uma que é o VJ que trabalha junto com o DJ, que vai se apresentar normalmente, e o VJ, que é a pessoa que vai trabalhar as imagens, vai tocar as imagens de acordo com o ritmo que ele vai ouvindo das músicas do DJ. A outra possibilidade do VJ é fazer a criação de música também sozinho ou junto com uma pessoa de música eletrônica ou de música eletroacústica, contemporânea, seja lá o que for. É trabalho do VJ fazer a concepção de como as imagens vão ser apresentadas dentro dessa pista de dança. É trabalho do VJ fazer preparar as imagens e mixar ou editar elas ao vivo em tempo real.